A polêmica envolvendo a votação dos vetos da presidente Dilma Rousseff ao projeto de redistribuição dos royalties do petróleo representa a falência do Congresso Nacional. Esse foi o posicionamento do deputado federal Arnaldo Jordi sobre a situação instalada no parlamento. Jordi criticou também um acúmulo de mais de 3 mil vetos não apreciados pela Casa. Eu acho lamentável. Primeiro que isto é a falência da Câmara dos Deputados, é a falência do Congresso Nacional. Eu acho que qualquer medida que seja adotada é um sinal de desmoralização da Câmara dos Deputados. Primeiro que não poderia ter 3 mil vetos acumulados, porque o processo legislativo, pela Constituição brasileira, atribui, faculta a presidente da República não concordar com uma matéria que seja aprovada no Congresso e ela tem o direito de vetar. Só que o processo se conclui no Congresso quando este aprecia o veto e pode derrubar o veto e pode manter o veto, até porque exige quórum qualificado. Portanto, é uma espécie de valorização da opinião do Executivo, já que nós vivemos num regime presidencialista. Portanto, para derrubar o veto da presidência, precisa de 2/3 do Congresso para poder derrubar. Portanto, é um veto qualificado. Só que, lamentavelmente, quando há o veto, a Câmara abdica da sua competência constitucional de apreciar o veto. E fica esta desmoralização de 3 mil vetos. Então, como é que nós vamos apreciar 3 mil vetos numa única sessão? Não há assessoria que dê conta disso. Eu, por exemplo, que estou no primeiro mandato, não tive conhecimento de 99% desses vetos. Não sei do que se tratou. Teria que ter tempo para estudar, para me posicionar acerca disso. O parlamentar criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal e lembrou que o Congresso tem soberania para definir as suas prioridades. Para Jordi, o petróleo pertence a todos os brasileiros. Não apreciar o veto dos royalties também, porque os royalties nós apreciamos a questão do veto com uma prioridade de urgência. A Câmara dos Deputados tem soberania suficiente para arguir uma prioridade para apreciar, até porque foi decidido por ampla maioria dos deputados. Então não havia por que o Supremo Tribunal Federal interferir numa questão interna corporis quando não houve vício material, quando não houve nada que pudesse, digamos assim, deslegitimar a decisão da Câmara de eleger a urgência de uma matéria que, a juízo dos deputados, da sua grande maioria, era importante para o Brasil, até porque nós precisamos começar a botar na agenda o redesenho do Pacto Federativo Brasileiro. Nós temos um arremedo de federação. Regiões como a minha, que é a região amazônica, o estado do Pará, como parte do Nordeste, outras regiões, são absolutamente preteridas por esta visão do Sul e do Sudeste, que, na verdade, predominam dentro do Pacto Nacional, dos interesses nacionais. Não é? Primeiro, o petróleo e o pré-sal não são explorados na costa do Rio de Janeiro, nem de São Paulo, nem do Espírito Santo. O pré-sal e o petróleo, os royalties do pré-sal e do petróleo, são em território nacional. São a 300 quilômetros do litoral brasileiro, portanto, áreas do Brasil. Portanto, não tem por que apenas 2 ou 3 estados se apropriarem de um bem que é um bem de todos os brasileiros. Arnaldo Jordi criticou as manobras feitas pelos parlamentares do Rio de Janeiro e Espírito Santo para inviabilizar a votação dos vetos relacionados aos royalties do petróleo. Não tinha por que uma meia dúzia de deputados e deputadas, por mais que imbuídos, segundo as suas lógicas, de uma boa causa, e eu não concordo que seja uma boa causa, mas respeito o direito deles atribuírem a uma boa causa, o fato de atrapalhar, de impedir, de inviabilizar toda uma votação de um assunto importante para o conjunto dos mais de 5 mil municípios e para os 27 estados do Brasil, para as suas populações, como está fazendo a bancada aqui desses estados chamados produtores, que nós não temos nenhum interesse em viabilizar, até porque esses estados precisam ter uma compensação para, efetivamente, alguma coisa que possa ocorrer no afeto aos interesses desses estados, eles terem condições de enfrentar. O que não pode é eles serem exclusivos, no benefício que esses royalties produzem de um patrimônio que é nacional, que é do Brasil.